pastor Anderson Silva fez uma revelação sobre um cachê que, segundo ele, teria sido cobrado por Fernandinho, que por sinal eu gosto muito. E aí, meu amigo, aí surge o questionamento. Como que se lida com essa questão de cobrar? Sejam os pastores ou os músicos, pode ou não pode cobrar? O Anderson Silva chegou a dizer que estão vendendo a adoração. E eu quero dar a minha opinião, dizer, eu não cobro para pregar, mas quero expressar minha opinião sobre isso, e a gente pode fazer uma conexão talvez aí com a música e tal. Mas é engraçado, mas tem uma coisa aí que é o seguinte, tem algo que serviria para adoração lá no templo que era vendido e não apenas foi permitido como determinado na Escritura. Então, olha que coisa polêmico, hein? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá então, vamos lá aqui, vamos começar com a matéria. Isso aqui é uma coisa importante para a gente falar, porque quantas vezes você frequenta uma igreja e quer saber o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Estão colocando em algo que talvez seja uma coisa errada ao convidar alguém? Então, isso aqui diz respeito a todos nós. Então vamos lá. Pastor Anderson Silva critica Fernandinho por cachê de 100 mil. Vende a adoração. Vamos ver aqui a matéria. Isso aqui ele publicou no Instagram dele, né? E aí escreveu aqui. Ele citou esse texto, de graça recebestes, de graça dai, Mateus 10. Ministramos na mesma igreja, eu não cobro, recebi uma ótima oferta de $800, R$4.000, e ele cobrou $22.000. Isso é música secular. E aí, aí em cima ele fala sobre critica o Fernandinho por proibir músicas seculares. Daria um bom, é uma boa polêmica isso aí, hein? Podemos ouvir música secular ou não? Mas enfim, e aí ele diz isso, olha, secular é vender a adoração. Secular, vocês conseguem ler bem aí? Secular seria vender a adoração. Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos dar uma opinião aí sobre isso, tentar pensar de maneira bíblica. Então, vamos começar falando sobre o pastor. Porque acredito que a gente tem aí diretrizes claras sobre isso e, a partir disso, tentar pensar aí sobre bandas também. Eu creio que nós temos instruções diretas sobre isso. Eu creio que não é correto o pastor cobrar para pregar em outras igrejas. Eu fui pregar uma vez lá em Minas, em Timóteo. Timóteo. Um abraço para vocês aí. E o pastor que me convidou, o irmão que me convidou, ficou surpreso. Acho que eu acho que tinha sido o primeiro pastor que ele tinha convidado que não cobrava. Então eu acho errado. Eu acho bem errado. Por outro lado, eu creio que é errado quando o pastor cobra para pregar em outros lugares, mas acho que é correto que ele receba salário na sua igreja local. Apesar de eu mesmo não receber, mas eu acredito que é correto. E deixa eu dar um passo atrás aqui. Nós vemos a Bíblia com o nosso coração. Tendemos a enxergar muitas vezes o que queremos. Vou dar um exemplo disso. Isso é fundamental para a gente interpretar as coisas. Tem um livro chamado Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E tem gente que diz que esse livro é a personagem principal é um símbolo de piedade cristã. E feministas dizem que ela é o símbolo do feminismo. Como é que pode isso? E aí é o que a gente diz, as pessoas tendem a ver o que elas querem. Reconheça isso, que você é maligno, que eu sou maligno. E que você parte muitas vezes do seguinte pressuposto para analisar as coisas, inclusive a Bíblia. É certo aquilo que é o melhor para mim. E aí, tanto um pastor pode analisar de maneira avarenta, pensando nele, quanto o povo também. Sabendo disso, a gente já vai mais humilde, vai duvidando de si, para analisar o texto. Mas vamos lá. Em 1 Coríntios 9, Paulo defendeu o seu direito de receber salário porque ele pastoreava aquela igreja de Corinto, ele fundou aquela igreja. Mas ele disse que abriu mão disso porque, pelo que tudo indica, o povo lá era bem avarento e ele não queria escandalizar o povo, e por isso abriu mão de um direito dele. Mas ele afirma que era o direito. E em 2 Coríntios 11, ele diz explicitamente, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então, olha que coisa, ele está dizendo claramente que ele recebeu salário, lá em 1 Coríntios ele diz que digno é o trabalhador do seu sustento, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. E eu vejo pela minha experiência ao longo da história, como que o pastor que é integral é muito melhor, porque ele é assalariado na igreja. Como que eu lembro uma vez um pastor, ele fazia um serviço para mim na igreja, mas ele era pastor, mas trabalhava com outras coisas. Era 6h30, ele estava saindo da minha igreja para ir pregar na igreja dele às 7h30. É óbvio que fira um peso para ele e para o povo. Por isso quem prega o evangelho, viva do evangelho, me parece esse é o bom princípio aí. Então não vejo problema que o pastor receba salário ali na igreja local. Agora,
Quando os discípulos foram enviados, Jesus ordenou: ó, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Eles não iriam cobrar pela oração, ou pela pregação, ou por qualquer coisa. Então, essa pregação itinerante não se pode cobrar. Na realidade, nem na igreja se cobra. O pastor recebe um salário que é estabelecido numa igreja séria pela própria comunidade ali, nem pelo próprio pastor. Mas enfim, os discípulos sendo enviados, olha, vocês não vão cobrar, mas vocês podem receber oferta. Não podem cobrar, mas podem receber. Então, acho que me parece que esse é um bom princípio, que todos aqueles que pregam, quando são convidados para pregar em outro lugar, que eles não cobrem, mas que eles possam receber. Esse é o padrão bíblico explícito sobre pastores. Podem receber salário na igreja local, mas não devem cobrar para pregar quando estiverem aí no ministério itinerante. Mas e sobre a banda? Ao se tratar de bandas, vamos falar de duas coisas aqui. Sobre a banda evangélica cantar em um culto e sobre a banda fazer um show ou qualquer coisa do tipo. Primeiro, sobre convidar uma banda para tocar no culto, eu creio que segue o mesmo princípio aqui do pastor. Eu creio que independentemente do nome que você dá ao seu grupo, é banda, grupo de louvor, levita, é porque se você ainda chama de grupo de louvor de levita, mais ainda, não? Aí, como sacerdote, aí mais ainda que não pode cobrar mesmo para tocar em uma igreja. Mas independentemente do nome que você se dá aí, para mim é só banda, é uma banda, é um grupo, é uma banda, é só isso, não tem nada de levita, mas enfim. Mas independentemente do nome que você dá, eu creio que o princípio a ser chamado aí, o princípio a ser seguido foi chamado para cantar em uma igreja, o mesmo princípio é o princípio do pastor. Um pastor, quando convidado para pregar em outra igreja, em um culto, eu creio, não deve cobrar. Porque o grupo de louvor que atuará nesse mesmo culto pode cobrar. O pastor que faz a coisa mais importante no culto não pode cobrar. Os músicos, então, muito menos. Alguém perguntaria: pastor, os músicos têm custos? Gastam com guitarra, eles se dedicam tempo se preparando? O pastor também? O pastor também. Uma vez, logo ao acabar o culto, uma pessoa me perguntou: pastor, quanto tempo você gastou para preparar essa pregação? E eu respondi: 41. O rapaz surpreso disse: 41 minutos? Não, 41 anos. É toda uma vida. Livros são caríssimos também. Olha, esses daqui, por exemplo, que tem na minha livraria, eu ganhei, mas por isso é caro. Eu também acabei de ganhar um lá do Diogo. Diogo, um abração para você, lá da distribuidora Plenitude. A dogmática do Bavinck, é quase R$600 na Amazon. Eu tive a oportunidade de ganhar, mas muita gente não tem que comprar. Então é caro. Então o pastor também tem custos. Então eu acredito que não se deve cobrar, seja pastor ou banda, para tocar em um culto. Agora, em se tratando de um show, eu creio que é diferente. Eu creio que o culto tem a ver com oferta. Culto é adoração. Não creio que pode ser cobrado. Show é outra coisa, é entretenimento. E aí cobra o quanto quiser. E aí, obviamente, mas aí tem que saber disso, é uma banda. Agora, se você fala que você é um ministro do louvor, aí então nem faz show, né? Então, eu não vejo problema em ter show. O evangélico também pode se divertir. Mas aí tem cada coisa no seu lugar. E aí cobra o cachê que quiser. Aí cobra, não interessa o valor. Eu sei que muitas vezes o povo começa a cobrar, até porque o povo é avarento, essa é a verdade, né? Já fui pregar em vários lugares, e lugares com uma boa condição financeira, e a oferta muitas vezes é pífia. Às vezes mal paga as despesas que a gente vai. E por isso talvez as pessoas comecem a fazer isso. Mas não é correto, não é correto. A avareza deles não pode justificar isso. Não pode. Então a verdade é que, em se tratando de uma banda, pode até se tornar inviável, eu sei, quando eles vão se apresentar em uma igreja, vão tocar em uma igreja, porque muitas igrejas dão ofertas ridículas. Mas aí a banda pode fazer assim, ó, eu não cobro nada para cantar aí, peço que paguem as minhas despesas, aí coloca todas as despesas ali da banda, alimentação, estadia, transporte, e peço, ó, e me dê uma oferta aí de acordo com a disponibilidade de vocês. Então, desse modo, eles sabem que eles não vão pagar para ir, porque muitas vezes se torna inviável mesmo. Mas eu acho que é o mais correto. É o mais correto. Agora, cobrar para tocar num culto não parece correto. Se não é correto para o pastor, muito menos para a banda. Agora, eu não acho que todo tipo de envolvimento financeiro relacionado à adoração seja errado. Agora vamos fazer o contraponto, que é o que eu falei lá no comecinho, que talvez alguns já me xingaram lá naquele começo lá. Lembra de Jesus lá no templo? Expulsando os que ali vendiam pombas e expulsando os cambistas? Esse texto, como que ele é mal interpretado? As pessoas dizem que era errado vender pombas, que era errado ter cambista para negociar e trocar moedas estrangeiras pela moeda local ali ou moeda do templo. Não, não era. Definitivamente não era. O problema ali, que levou Jesus a expulsar aqueles homens, não era o comércio em si. Não era. E eu vou provar para você. O israelita, ele precisava subir a Jerusalém todo ano. Em Deuteronômio 16:16,
Fala, por exemplo, no dever de ir 3 vezes ao ano para adorar no templo. Havia só um templo em Israel, e somente ali se poderia fazer o sacrifício. Era terminantemente proibido oferecer em outro lugar. Por isso, nas sinagogas havia apenas por isso, nas cidades havia apenas a sinagoga, lugar em que havia cânticos e exposição da lei, mas não sacrifício. E a gente então vê na Bíblia esse costume de os israelitas subirem ao templo. Em 1 Samuel 1, por exemplo, vemos que Eucana e Ana, mãe de Samuel, subiam todo ano ao templo. Aquele outro famoso episódio de Jesus em que Maria o perde de vista tem a ver com a obediência a esse mandamento de ir todo ano ao templo, porque diz o texto que Maria ia todo ano. Agora, pense assim, imagine todo ano as pessoas vindo de longe. Pense nos estrangeiros. Imagine trazer um bezerrinho de longe, o perigo de assalto, uma viagem complicadíssima. Imagine se esse judeu então morava fora de Israel e ainda tivesse o outro problema, uma moeda estrangeira. Lembra de Atos 2? Lá na descida do Espírito Santo? Ali lemos que havia judeus, no dia de Pentecostes, havia judeus de todas as partes do mundo. Pois bem, o comércio relacionado à adoração ali não só foi permitido em Jerusalém, como foi ordenado na Escritura. É sério, está lá na palavra de Deus. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possas levar as suas ofertas, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor. Ou seja, tudo indica então, é o texto bíblico de Deuteronômio em que Deus estabelece, olha, se o lugar que Deus estabelecer, porque ali em Deuteronômio não tinha ainda o templo, Deus vai escolher um lugar, que foi lá em Jerusalém. E se estiver longe de vocês, vocês vendem aí o seu boi, seu bezerro, sua pombinha, pega o dinheiro e lá vocês vão comprar. Ou seja, então por que Jesus expulsou aqueles homens? Tudo indica que o que aconteceu é o seguinte, aqueles homens, eles se ocuparam ali com o comércio de modo que não sobrou mais espaço para adoração. Ou eles deviam fazer o negócio lá fora, ou num lugar restrito ali no templo. De qualquer forma, o que tudo indica parece que as vendas ali, elas ocuparam tudo. Era lícito, Deuteronômio declara isso, mas tomaram conta de tudo. De modo que já não existia mais adoração. William Hendrickson, comentando sobre isso, diz o seguinte, não se ouvia mais o gemido da adoração, apenas o mugido de boi, de bezerro, porque o comércio tomou conta de tudo. Ou seja, então havia espaço para vender pomba e era uma bênção que isso acontecesse. Ajudava demais ao ofertante. Havia sim espaço para o cambista, que era o cara que trocava a moeda, mas o que provavelmente a crítica de Jesus provavelmente é isso. Se tornou apenas isso, tomaram conta de tudo e não tinha mais espaço para adoração. A gente pode fazer aplicação disso, por exemplo, na nossa vida. O dinheiro em si é bom, é uma coisa boa, útil, Deus determinou o trabalho e a gente vai comer do nosso trabalho, mas a gente pode amar o dinheiro a tal ponto que não sobra espaço para adoração, não tem mais como ir para o culto e por aí vai. E pensando aqui nas bandas, né, também a gente pode aplicar assim. Eu não vejo problema, por exemplo, que as bandas se profissionalizem. Justamente por viverem disso, acabam servindo a igreja. Quantas músicas podem ser compostas por músicos profissionais, por bandas profissionais, que nós hoje, justamente porque essas bandas vivem disso e têm tempo para se dedicar, por isso eles se tornam melhores naquilo que fazem e nós acabamos nos utilizando disso através dessas canções que são compostas aí. Ou seja, então, nós temos canções que serão utilizadas na adoração e que vem do trabalho de alguém que vende a música. Vende a música. Ou seja, assim como os cambistas, que vendiam as pombas e aquelas pombas eram usadas na adoração e não havia nada de errado. Então, o que eu acredito não é errado que o pastor receba salário local, salário da sua igreja local. Acredito que é errado cobrar para pregar, quando tem um ministério itinerante. E para cantar também numa igreja, acho que não é correto. Mas não vejo nenhum problema em que eles façam shows e cobrem. E tem um ticket ali, tem um cachê, só acredito nisso. Em relação ao culto ali, não pode. Mas eles podem ter um outro tipo de atribuição aí, podem se profissionalizar, viver disso, sem problema algum. O problema ali era isso, o dinheiro tomou conta de tudo. E algo que pode acontecer conosco, não apenas em relação a isso, em relação a qualquer um, não apenas pastores ou músicos. Qualquer um. Amar o dinheiro a tal ponto que não sobra espaço
para a adoração. Então, o texto não está condenando o comércio em si. Muitas vezes, as pessoas têm essa percepção por conta do comunismo. O comunismo, ele deu esse pressuposto para a nossa cultura brasileira, que todo tipo de comércio, ele é sempre ruim. Não apenas relacionado à adoração, em relação a tudo. O comunismo via o próprio comércio como uma opressão. E a gente é criado nesse ambiente, a gente foi criado nesse ambiente, e muitas vezes parte desse pressuposto para interpretar toda a realidade e interpretar a própria escritura. Não, o comércio em si, no lugar certo, ele é uma grande bênção. Antes se praticava o escambo, era muito ruim. Eu tinha trigo, você tinha calabresa. E eu tinha trigo e você tinha feijão. Eu queria comprar o feijão, mas você não queria o meu trigo, o escambo. Antes era assim. Então a moeda foi uma coisa espetacular. Então o comércio, no lugar correto, ele é uma grande bênção. No lugar correto ele é uma grande bênção. Ele não pode tomar todo o lugar da adoração. Mas o dinheiro tem o seu uso, sim, ele é uma bênção, no lugar certo. Ele resolve a vida da gente como resolvia. Como aqueles cambistas, na perspectiva correta, eles resolviam o problema daquelas pessoas. Uma outra aplicação que muitos dão, né, é que possivelmente eles poderiam estar ali já em conluio com os sacerdotes e cobrando preços exorbitantes e impedindo que as pessoas, por exemplo, comprassem uma ovelha em outro lugar ali de Jerusalém. E aí eles cobravam preços exorbitantes. E aí já não estavam mais servindo aquelas pessoas e sim explorando. Então isso é uma maneira em que o dinheiro tomou conta do coração da gente. Isso não apenas com pastor, com músico, com qualquer um. Quando a gente, ao invés de o nosso trabalho ser para servir as pessoas, nós podemos usar o nosso trabalho para enganar as pessoas, fazer uma coisa porca, horrível, e dessa maneira nós não estamos servindo as pessoas. Mas o trabalho em si, o dinheiro em si, não é uma coisa ruim, e nós não podemos então também, por outro lado, deixar que essa visão comunista, que é contra o comércio em si, que ela penetre nos nossos corações. Mas aí, o que vocês acham? Então, resumo, a minha opinião é essa. Uma banda não deveria cobrar num culto, mas não vejo nenhum problema que se profissionalizem, façam show, teatro, enfim, e cobrem, não tem nenhum problema. Assim como pastor também acredito que não deveria cobrar para pregar nas igrejas. E o povo também deveria ser mais generoso, hein? Para contribuir de maneira mais generosa. Mas enfim, deixe seu comentário aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.